Após meses de espera, recebemos uma atualização sobre a 14.3. Elon informou que está em testes e será lançada para todos em algumas semanas. As expectativas estão altíssimas para essa. Admito que tive um pequeno papel nisso. Acredita-se que esse modelo terá raciocínio bem superior, talvez como um modelo com 10 vezes mais parâmetros. Se for assim, esse primeiro lançamento pode exigir ajustes e talvez só seja amplamente disponibilizado na versão 14.3.2. Depois disso, pode ser que precise de mais uma ou duas atualizações pontuais para que tudo seja ajustado e para realmente vermos onde a versão 14.3 vai se estabilizar. Só não se esqueça, houve uma época em que achávamos que a versão 14.3 chegaria perto do final de 2025. Então, neste momento, a expectativa é que seja em algum momento de abril, mas não se surpreenda se acabar ficando para maio. E eu tenho esperança de que esse será o modelo que, após algumas semanas de refinamento em uso, finalmente veremos mais avanços em escala sem supervisão. E 4 coisas que todos nós estaremos observando de perto: melhorias na navegação, comportamento em estacionamentos, perfis de velocidade e, finalmente, se o recurso de banir vai chegar nesta versão, onde seu carro te deixa no destino e depois vai procurar uma vaga sozinho. E como bônus, uma quinta coisa: gostaria de ver um summon mais inteligente e confiável. E eu sei que isso tudo é pedir muito, mas essa é a atualização que Elon disse que deveria ser a última grande peça do quebra-cabeça. Se ainda não vi a importância em entrar no ramo de semicondutores para o tema, espero que mude de ideia após os próximos minutos. Phil Basel afirmou que o IA5 da Tesla emprega um design de meio retículo essencial para o rendimento. Um retículo delimita a área de imagem de uma máquina de litografia EUV. Usar 2 chips por exposição dobra o rendimento. Se a Tesla alcançar as metas de computação e eficiência com o IA5 nesse meio, é quase como reduzir pela metade os requisitos de fabricação. Elon afirmou que o IA5 superará as expectativas, pois toda a pilha de software de IA da Tesla é feita para usar cada circuito ao máximo. Coassinamos nosso software e hardware de IA. Tenha em mente que o IA5, apesar de poder ser usado em data centers, é otimizado para a computação de borda de IA no Optimus e no Robotaxi. Ainda existe margem considerável para melhorias no mesmo retículo e nó de processo. E nós achamos que um único chip IA6 tem potencial para igualar um sistema duplo em chip IA5. Lembre-se, a Tesla decidiu remover coisas como um processador gráfico e um provedor ou processador de sinal de imagem. Então, ao remover esses elementos do design porque o software da Tesla não precisa mais deles, é claro que isso vai abrir mais espaço para transistores de computação de IA. Em resumo, o chip vai conseguir fazer mais cálculos de IA. Para explicar esse meio retículo, só para garantir que todo mundo está acompanhando e realmente entende isso. As máquinas de litografia EUV que, atualmente, só uma empresa, a ASML, está fabricando e eles só produzem cerca de 50 a 60 dessas máquinas gigantes por ano. Cada máquina custa em torno de 400 milhões de dólares. E há algumas novas tecnologias sendo desenvolvidas, mas no momento comercialmente em grande escala, toda essa indústria depende exclusivamente dessas máquinas de litografia EUV da ASML. E pense nessas máquinas EUV como as impressoras dos próprios wafers. Então, é a máquina que vai pegar o design desses chips que empresas como a Tesla estão desenvolvendo e depois imprimir ou gravar esse design no próprio wafer para criar os chips individuais. Então vamos fingir que isso aqui é um wafer, e isso aqui é uma máquina EUV. A luz da lanterna é o campo de exposição que a máquina EUV cria. E o retículo seria o que essas empresas personalizam para realmente moldar a luz que está indo para o wafer. Então, um design de retículo completo significa que um die ou um chip pode realmente caber dentro desse campo de luz, mas é apenas um. Então, para cada disparo ou impressão da máquina EUV, ela só pode fazer um chip ou um die. Mas o meio retículo da Tesla significa que o design dos seus chips ele pode realmente encaixar 2 chips dentro desse mesmo campo de luz circular. Então, em um disparo ou uma sessão de impressão da máquina EUV, a Tesla pode realmente fazer 2 chips em vez de um chip, como acontece com todas as empresas que usam um design de retículo completo. Então, todas as máquinas EUV criam esse tamanho padrão de luz circular, como nesse exemplo da lanterna. Mas cada empresa vai personalizar o design do retículo, que realmente vai moldar como essa luz atinge o livro. E elas personalizariam o tamanho de seus chips para determinar quantos realmente cabem dentro do campo de exposição. Então, para cada impressão ou exposição da máquina EUV, Tesla pode criar 2 chips em vez de um, o que significa que em relação a um retículo completo, você só precisa de metade do espaço da fábrica.
ou com uma área comparável você pode criar o dobro de chips. Outro benefício do design de meio retículo é que, como ele é menor, o rendimento geralmente é melhor, porque você tem menos área de superfície que pode ser danificada por algo como poeira ou qualquer outro contaminante. E de modo geral, quanto menos defeitos e maior o rendimento você tiver, menor será o custo por chip. E o rendimento é simplesmente o número de chips bons ou utilizáveis por wafer. Então, pense num wafer como uma grande pizza redonda e cada chip é um dos dice, que na verdade é uma fatia dessa pizza. Então, de um wafer, você pode acabar com apenas, digamos, 100 chips realmente utilizáveis. E claro, como em tudo, existem alguns compromissos ao seguir o caminho do meio retículo. Um deles é que não dá para colocar tantos transistores em um design menor. Assim, em termos de processamento bruto, você não terá tanta margem. No entanto, sabemos que a Tesla está focada em eficiência e escala em massa, e é por isso que Elon disse o que disse. O IA5 é otimizado principalmente para computação de borda em IA, não para treinamento e data centers. Porque com essa troca do design half vertical, se você quisesse conectar mais desses IA, 5 juntos, teria mais desafios de empacotamento. Novamente, realmente conectar cada um desses chips pode resultar em latência, aquecimento e uma série de outros desafios. Mas apesar desse limite de transistores de um design half reticle, como o software e o hardware de IA da Tesla são tão integrados, isso pode compensar qualquer uma dessas concessões. Então, com o design half reticle, a Tesla está claramente priorizando volume massivo, custos mais baixos, melhores rendimentos e melhor eficiência. E eu vi perguntas por aí, pessoas dizendo, bem, se o IA6 tem potencial para ser 2 vezes melhor que o IA5, como o Elon acabou de dizer, por que a Tesla não pula direto para o IA6? À primeira vista, é uma pergunta justa, mas pense no IA5 como a base para esse novo design. É aí que todos esses testes, validação, os novos equipamentos, o novo design, tudo isso será validado com o IA5. A Tesla, sem dúvida, vai resolver muitos problemas e desafios nos bastidores. E todo esse aprendizado é o que, no final das contas, vai permitir que a Tesla faça algo como um IA6. E como Elon disse, com um pouco de sorte e aceleração usando IA, talvez consigamos finalizar o IA6 em dezembro, o que provavelmente significa que a finalização ou estágio final de design do IA6 será em algum momento no início de 2027. E então, a partir daí, levaria de 6 meses a 1 ano ou mais até que esse design realmente entre em produção. Phil Basel também disse. Para chips grandes como o IA5 da Tesla, com meio retículo de 300 a 450 mm², fabricar 100 milhões de chips ao ano requer cerca de 100 mil wafers iniciados por mês, o que corresponde à produção de uma única fábrica de alto volume e tecnologia de ponta. Uma distinção importante. Se você vir medidas como, por exemplo, 400 mm², isso será a área de superfície de um desses chips. E então, se você vir uma medida para o wafer em si, geralmente será apenas em milímetros. Então, novamente, isso é o diâmetro do círculo, portanto não seria ao quadrado. E vamos dizer que o tamanho médio de um wafer é de 300 milímetros quando se trata do diâmetro. E existe uma equação simples para passar do diâmetro desse wafer para a área superficial real do wafer. E depois de fazer essa conta para um tamanho padrão de wafer, isso nos colocaria na faixa de 70.600 milímetros para a área superficial de um wafer. Então agora temos medidas comparáveis para a área superficial de um wafer e a área superficial de um dos chips menores que são cortados do wafer. Espero que tudo isso faça sentido em algum momento, mas Elon respondeu dizendo que provavelmente são cerca de 160 mil wafers por mês considerando o rendimento. Então, 160 mil wafers iniciados por mês são 1,92 milhão por ano, é só multiplicar por 12. E como sabemos, para começar, a Tesla vai mirar em 100 milhões de chips por ano. Você simplesmente pegaria esse número de 100 milhões de chips e dividiria pelo número anual de wafers iniciados, que é 1,92 milhão, o que significa que, para a Tesla atingir suas metas, ela precisaria de aproximadamente 52 dis utilizáveis de cada wafer. Aqui tudo se conecta com o cálculo de área de superfície que expliquei. Se assumirmos que o wafer médio tem 70 mil mm² e dividirmos isso por, digamos, 500 mm², que é o tamanho médio de cada die IA5. Isso nos daria 140 dies utilizáveis em potencial de cada wafer. Ou seja, se a Tesla realmente está conseguindo 52 dies utilizáveis de cada wafer, dividido por essa capacidade teórica, isso daria um rendimento de cerca de 37%, o que, para uma fábrica de 2 nanômetros, que é tecnologia de ponta, normalmente é onde as coisas começam.
Mas é claro, a longo prazo, se a Tesla conseguir aumentar o rendimento para algo em torno de 60% com o mesmo tamanho de wafer e de chip, você pegaria aquela capacidade teórica de 140 de cada wafer e multiplicaria por 60%. Isso daria 84 chips por wafer, multiplicado por aqueles 1,92 milhão de wafers por ano. Isso seriam 1,6 milhão de chips utilizáveis por ano só de aumentar o rendimento para 60%. E então, caso você tenha esquecido, Elon realmente disse isso, eventualmente. A Terrafab espera alcançar 1 milhão de wafers iniciados por mês, o que é quase um salto de uma ordem de magnitude em relação ao ponto de partida, que é cerca de 160 mil wafers iniciados por mês. Escuta, entendo se você for novo nisso, talvez precise assistir aquela sessão uma ou duas vezes. Porque à medida que passamos mais tempo falando sobre o setor de semicondutores, ter uma compreensão básica da nomenclatura, das medidas, dos wafers, dos chips e de todos os fundamentos desse setor vai ser crucial para entender para onde as coisas estão indo. E novamente, para ter qualquer chance de realmente entender por que a Tesla está tomando as decisões que está tomando. Por fim, como o Felipe mencionou, com a eficiência atual da indústria, isso equivale a cerca de 1 a 2 milhões de pés quadrados de sala limpa. Isso representa cerca de 100 mil wafers iniciados mensalmente, e como a sala limpa geralmente ocupa cerca de 20 a 35% da área total da instalação, a fase inicial do Terrafab provavelmente ocuparia entre 4 e 10 milhões de pés quadrados. Para contextualizar, a Giga Texas tem cerca de 10 milhões de pés quadrados. O ponto principal de fio é que o objetivo do novo Terrafab é desafiar as suposições tradicionais das fábricas, concentrando mais produção em menos espaço para viabilizar volumes extremos. Então já temos 4 aspectos que a Tesla vai personalizar: a lógica, a memória, o empacotamento e as salas limpas. E portanto as posições e normas atuais da indústria são apenas isso. A Tesla vai buscar dar um passo à frente em relação a todos esses parâmetros. Espero que este segmento mostre que a escolha da Tesla por um design semi-customizado não é apenas um detalhe menor. Isso terá impactos diretos e fundamentais na eficiência, nos rendimentos, na produção e no custo de tudo isso. E quem sabe que tipo de transparência a Tesla vai nos dar sobre os desenvolvimentos do Terrafab e no futuro, quando realmente estiver produzindo chips, será que ela vai nos mostrar um detalhamento do que está acontecendo nos relatórios trimestrais ou semestrais? De qualquer forma, pretendo fazer tudo ao meu alcance para manter os espectadores regulares do Eletrificado informados e atualizados sobre essa nova e importante parte dos negócios da Tesla. Então, temos falado sobre como a Tesla está usando o IA para fazer coisas que a maioria das pessoas ainda acha que estão a anos de distância, mas o outro lado dessa IA que ninguém quer comentar é como pessoas mal intencionadas também estão usando essa tecnologia. Isso me leva ao Delete Me, o patrocinador deste vídeo. Eles acabaram de publicar suas previsões de privacidade para 2026 e uma das estatísticas foi bastante alarmante. Golpistas agora precisam de apenas alguns segundos do áudio da sua caixa postal para clonar sua voz com IA. Eles podem ligar para seus pais ou cônjuge imitando sua voz, dizendo que estão em perigo e pedindo transferência imediata de dinheiro. E aqui está o problema. Esses golpes funcionam tão bem porque corretores de dados, especificamente sites de busca de pessoas, estão vinculando os perfis dos seus familiares ao seu. Então, um golpista não encontra apenas seu nome e endereço, ele encontra o nome dos seus pais, seus irmãos, seus filhos, todos conectados, todos à venda. O Delete Me remove especificamente suas informações pessoais desses sites de busca de pessoas, aqueles que aparecem quando alguém pesquisa seu nome no Google e encontra seu endereço residencial, número de telefone, seus parentes, tudo isso. Uso eles há anos e o que mais aprecio é que não removem suas informações só uma vez e depois te esquecem. A cada trimestre, eles fazem nova varredura porque esses sites sempre repovoam dados. Eles oferecem mascaramento de e-mail e telefone, assim suas informações reais não entram nos bancos de dados dos sites em que você se cadastra. A Delete Me é uma empresa americana especializada nesse serviço e tem ótimas avaliações no Trustpilot. Então, se você quiser apoiar o trabalho que faço aqui e proteger sua família, acesse joindeleteme.com/electrified para obter 20% de desconto usando o meu código Electrified, que está no link abaixo, ou usando o QR Code na tela. Sawyer recebeu mais fotos de outro seguidor mostrando que o robotáxi da Tesla já é testado em Orlando, Flórida. A mesma situação que acabamos de ver em Las Vegas e Dallas. Vários Model Ys com lavadores de câmera traseira e placas de fabricante do Texas. Claro, a grande pergunta continua: quanto tempo leva desse tipo de teste até realmente lançar o serviço? Mas parece que o lançamento da Tesla em Las Vegas, Dallas e Orlando é iminente.
Se você olhar o mapa da Waymo, verá que atendem passageiros em Orlando. Agora, se você comparar a população de Austin com a de Orlando, vai ver que Orlando tem cerca de 1/3 do tamanho em termos de população em relação a Austin. No entanto, acho que a métrica mais importante seria quantos visitantes anuais cada cidade recebe. Sob esse ponto de vista, Orlando recebe o dobro de visitantes anuais em relação a Austin. E então, turismo e pessoas buscando experiências e talvez não querendo alugar carros. Orlando deveria ser um ótimo lugar do ponto de vista do turismo. E claro, o mesmo vale para Las Vegas. E esse foi o geofence mais recente da Waymo em Orlando que consegui encontrar. E algumas reportagens de fevereiro dizem que cobre cerca de 60 milhas quadradas. Mas na minha opinião, de longe a pergunta número 1 é: por quanto tempo os monitores de segurança vão ficar nos veículos em cada nova cidade para o robotáxi da Tesla? Vai ser 7 meses como em Austin, ou a Tesla vai conseguir reduzir esse tempo significativamente? E no momento, o perímetro geográfico da Waymo em Orlando não cobre a Disney, o aeroporto ou nenhuma parte do centro de Orlando. No entanto, isso aqui é algo para ficar de olho. A Lyft foi nomeada oficialmente como o serviço de carona oficial do Walt Disney World. A Lyft e os parques e resorts da Disney vão colaborar de várias maneiras empolgantes, incluindo uma presença ampliada nos resorts da Disney. Então, esse não é um motivo oficial para a Waymo ainda não cobrir partes da Disney. Lembre-se, a Waymo só lançou seu serviço em Orlando em fevereiro deste ano. Mas o último ponto é que a Disney realmente possui muitas propriedades privadas ou vias internas, onde qualquer prestador de serviço terceirizado, como o robotáxi da Tesla ou a Waymo, teria que obter a aprovação da Disney. E eu vou dizer o que precisa ser dito. Espero que muito em breve a Tesla comece a entregar carros aos clientes com todos os limpadores de câmeras. Hoje, a NHTSA intensificou uma de suas investigações sobre a Tesla. Isso afeta 3,2 milhões de veículos Tesla com FSD, pois o sistema pode falhar ao detectar ou alertar motoristas em baixa visibilidade. Essa avaliação preliminar foi aberta em outubro de 2024, mas agora a agência está iniciando uma análise de engenharia, uma etapa obrigatória antes que possa solicitar um recall. NHTSA afirmou que sua investigação gera preocupações. O sistema de câmeras da Tesla não identificou condições comuns das vias, como reflexo, poeira ou outros obstáculos no ar que afetaram a visibilidade das câmeras. Ou enviar alertas quando o desempenho da câmera piorava, até momentos antes de uma colisão. NHTSA relatou 9 incidentes possivelmente ligados ao problema, incluindo um acidente fatal, 2 com feridos, e investiga se outros 6 têm relação. A NHTSA afirmou que os dados indicam preocupações sobre o sistema não alertar motoristas adequadamente em baixa visibilidade. O que alguns podem achar estranho. Na minha experiência, sempre que chove um pouco, recebo o aviso: o desempenho do FSD pode estar degradado. Mas a NHTSA afirmou que em muitos acidentes analisados, o FSD também perdeu o rastreamento ou não detectou um veículo à frente. Tenham em mente que essa investigação preliminar agora é separada de outra envolvendo 2,8 milhões de veículos da Tesla, onde houve mais de 50 relatos de violações de segurança no trânsito e uma série de acidentes. A NHTSA afirmou que o FSD causou comportamentos do veículo que violaram leis de trânsito. A Tesla concluiu que, se uma atualização no sistema de detecção de degradação estivesse instalada no acidente, poderia ter influenciado 3 incidentes. A NHTSA pretende avaliar o desempenho do sistema atualizado considerando a data de implantação, sua distribuição e se melhora a detecção de problemas de visibilidade e o alerta aos motoristas. Vocês sabem que eu sempre tento evitar apontar o dedo para qualquer desempenho diário das ações da Tesla, mas vou dizer que neste caso eu entendo por que tantos apontariam o dedo para essa notícia. Uma atualização de análise de engenharia como essa não é novidade para a Tesla. Isso já aconteceu antes, mas a partir daqui pode levar de 3 meses a mais de 1 ano até que NHTSA realmente decida o que quer fazer. Haverá um vai e vem, coleta de dados, comunicações e testes. E se NHTSA decidir, pode emitir um recall, mas como sabemos, provavelmente será apenas uma atualização de software. Lembre-se, como vimos, a Tesla já enviou uma atualização de software para essas preocupações que a NHTSA agora revisará. Então é algo para ficar de olho, não por causa do movimento das ações hoje, mas por toda a conversa federal que está acontecendo sobre sensores, veículos autônomos, o que é exigido, o que é seguro e assim por diante. Quanto antes o sistema só com câmeras da Tesla for considerado livre de falhas, melhor na minha opinião. No ambiente regulatório, é importante que estejam confiantes na abordagem só com câmeras da Tesla. Aprendemos isso. A Uber está planejando investir até $1,25 bilhão na Rivian até 2031.
Como a Uber deve comprar 10.000 robotáxis R2 totalmente autônomos, com a opção de comprar até mais 40.000 em 2030. Os lançamentos comerciais iniciais estão planejados para São Francisco e Miami em 2028, expandindo para 25 cidades até 2031. Agora veja, isso chega em um momento perfeito. Acabamos de explicar como todo mundo, e até o irmão deles, vai anunciar parcerias quando se trata de autonomia. Toda empresa quer que seus acionistas se animem por terem um papel no nosso futuro autônomo. E como já dissemos, a Uber realmente não tem escolha a não ser procurar toda empresa que fale a palavra autonomia para tentar adquiri-la ou fechar um acordo com ela. Se todas as metas forem alcançadas, as empresas terão implantado milhares de robotáxis Rivian R2, sem supervisão em 25 cidades nos Estados Unidos, Canadá e Europa até o final de 2031. Mas os lançamentos iniciais em 2 cidades, em 2028, o que efetivamente lhes dá 2 anos para fazer algum tipo de mágica acontecer, mas já adianto, isso não vai acontecer. Se você não está familiarizado com o estágio atual do Sistema Universal Hands-Free, UHF, da Rivian, eu recomendo fortemente que assista a este vídeo do Devin Olson, vou deixar o link abaixo. O resumo é que não parece ser muito seguro, parece ser bem brusco e desconfortável. E para alguém como o Devin, que é muito ligado em tecnologia e confortável com veículos autônomos, até ele teve alguns problemas com a interface da Rivian e para entender qual nível de assistência ao motorista estava ativo. Agora, para ser justo, vou dizer que qualquer pessoa vindo do FSD da FF e experimentando um sistema da Rivian vai ter expectativas impossíveis de serem atendidas. A experiência mudaria muito para quem nunca usou o FSD ou outro recurso avançado de assistência ao motorista. E deixe-me ser claro, eu adoraria estar errado sobre tudo isso. Eu quero muito ver veículos autônomos que sejam realmente seguros se espalharem pelo mundo. Eu já vi promessas demais e fracassos demais de montadoras tradicionais e outras empresas de tecnologia tentando copiar a Tesla, achando que vão conseguir, mas no final acabam fracassando. A Rivian não é uma montadora tradicional, enquanto as tradicionais ainda não descobriram como lucrar com veículos elétricos. Mesmo assim, agora todas fazem parcerias com a Nvidia prometendo resolver a autonomia. Me desculpe, mas eu simplesmente não acredito nisso. A Tesla tem algumas novas vagas de emprego interessantes. Uma para gerente de programa técnico para semicondutores de infraestrutura, ou seja, a Tesla está oficialmente contratando para a Terrafab. A vaga envolve integração de engenharia, planejamento de utilidades e design e construção de fábricas, do conceito à execução. A Tesla possui 12 vagas abertas atualmente para diferentes cargos de criação de conteúdo para redes sociais. Produtor de conteúdo em vídeo para IA, e uma vaga é para produtor de conteúdo para robotaxi. Essa pessoa vai idealizar, captar e editar projetos de vídeo que apoiem o programa Robotaxi. O conteúdo vai incluir vídeos voltados para o público que contam a história do robotaxi, como atualizações de produto, fábrica e indústria, conteúdo de engajamento com o cliente e conteúdo criativo para cenários de linha de montagem e manufatura. Eu realmente acho que é justo considerar isso como um sinal de que a Tesla está se preparando para divulgar um pouco mais sobre o robotaxi. Sobre isso, o Morgan Stanley afirmou estar mais otimista quanto ao avanço da Tesla para lançar o robotaxi autônomo após visitar recentemente a Giga Texas. O progresso dela em lidar com casos extremos de embarque e desembarque ligados ao 14.3 é notável. Se conseguir incluir um raciocínio relevante, especialmente sobre comportamento em estacionamentos, será um grande avanço para embarque e desembarque. Isso pode ser um dos gargalos para a escalabilidade agora. O Morgan Stanley afirmou que a escalabilidade do FSD é o mais importante para a Tesla este ano, sem surpresa. Mas depois de uma visita ao local, e provavelmente conversando com alguns engenheiros, eles estão se sentindo mais confiantes. Achei que faltou clareza na reportagem da Fox sobre o acidente do Cybertruck, que sugeriu que o FSD quase jogou uma mãe e seu bebê de um viaduto. Quem viu o vídeo e já usou o FSD saberia que ele não se comportaria assim. E Elon disse que os registros mostram que o motorista desativou o piloto automático 4 segundos antes do acidente. Então, durante todo aquele vídeo, o FSD não estava ativado. E se você perdeu, este foi o vídeo em questão. Não vou dar mais atenção para esse palhaço do que ele merece. Eu descobri há meses que Matt Watson, do Kawau Reino Unido, é super anti-Tesla, muito parecido com Jerry Rig Everything, sofrendo de um caso grave de EDS. Eles lançaram um vídeo chamado Tesla Full Self-Driving é inútil, mas após críticas nos comentários mudaram o título para Por que o piloto automático aprimorado da Tesla é inútil. Mas é claro que no vídeo ele ainda se refere a isso como FSD, mas como sabemos, o FSD nem está disponível no Reino Unido.
Então, no fim das contas, ele está fazendo testes com EAP em ruas, para as quais ele não foi projetado para ser usado. E felizmente muitas pessoas estão nos comentários dizendo o quanto esse vídeo é realmente constrangedor. Mas eu menciono isso como um lembrete. À medida que a Tesla se aproxima de realmente escalar, haverá ataques direcionados e campanhas de difamação contra a Tesla e o FSD. Especialmente em partes da União Europeia, onde muitas dessas pessoas não vivenciaram o verdadeiro FSD. Como sabemos, as montadoras tradicionais de lá não têm nenhuma chance de oferecer algo próximo da capacidade total do FSD. Quando os clientes perceberem o que a Tesla oferece e os obstáculos regulatórios forem removidos, costumamos dizer que acabou, mas isso se torna banal. Mas quando as pessoas em toda a UE realmente virem o que o FSD pode fazer, isso deveria se espalhar como fogo, mesmo que seja supervisionado. Mas novamente, prepare-se para todo tipo de bobagem frustrante de todos os cantos do mundo contra a Tesla e o FSD. Este aqui é basicamente Mark Rober, Luminar e Lidar Parte 2. Sawyer afirmou que a Tesla pediu a um tribunal federal do Colorado que rejeitasse um processo sobre um suposto defeito no piloto automático que causou um acidente fatal. A Tesla está dizendo que as evidências mostram que o piloto automático não estava ativado e que o motorista estava bêbado muito além do limite legal. Elon respondeu a isso dizendo, história comum. Então, não só haverá campanhas de difamação direcionadas acontecendo, mas também teremos muitas pessoas gananciosas e oportunistas procurando apontar o dedo, culpando a Tesla e sua tecnologia. Em vez de assumirem responsabilidade e prestarem contas, tentam conseguir uma indenização, e isso não vai acontecer toda vez. Pode haver alguns casos em que a Tesla realmente tem alguma culpa, mas em geral, muitos dos casos que vimos acabaram favorecendo a Tesla quando todos os fatos e dados vieram à tona. Vou dizer que às vezes Elon não faz sentido, ou eu simplesmente não compreendo o que ele está dizendo. Hoje ele disse que o Google vai vencer a corrida da IA no Ocidente, a China na Terra e a SpaceX no espaço. Isso apenas algumas horas depois de dizer que a SpaceX, em alguns anos, dominaria todos os outros juntos. Mas agora o Google vai vencer no Ocidente. China na Terra, então isso exclui o Ocidente? O que isso significa para o Google no Ocidente? Porque se a China vence na Terra, isso significaria que eles superam o Google. E agora o Elon está dizendo que a SpaceX vai vencer no espaço. Honestamente, pessoal, às vezes tudo o que vou ter para vocês é um eu não sei, e esse é um desses momentos. Acredito que a maioria das previsões sobre IA, independentemente da fonte, acabará errada. Tire suas próprias conclusões. As ações da Tesla fecharam o dia a $380 e 30 centavos, uma queda de 3,18%, enquanto 0,29% o volume foi 14% acima da média. Não se esqueça, se quiser dar um tapa metafórico nesses golpistas, inscreva-se no Delete Me pelo link abaixo, aproveite 20% de desconto e obrigado por apoiar o canal. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.